Fala, minha gente do canal Carloto Júnior TV, Instagram, Facebook e demais redes sociais. Olha, a bola rola. Daqui a pouquinho, no Estádio Municipal Frei Epifânio, Imperatriz e Tocantinópolis. É Campeonato Brasileiro da Série D na quarta rodada. Mas antes de falar sobre esse jogo, eu quero fazer aquele pedido mais que especial a você. Dá joinha, deixa o like aí no nosso vídeo, tá? Compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal, aproveita. Quanto mais gente inscrita, mais fortalecido fica o canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Carloto Júnior TV. Combinado? E aí segue também a gente nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, né, que é o X. Vai ser motivo de alegria a gente estar fazendo esse feedback, levando as informações do mais querido da região tocantina para vocês. Combinado? Muito bem. 19h30 hoje, Frei Epifânio, o Imperatriz volta a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta rodada da fase de grupos. Imperatriz que divide a liderança desse grupo com a Tuna e com o Trem. Ambos, aliás, os três, né, com 5 pontos ganhos. A rodada começa logo mais à tarde, 4 horas da tarde, lá em Marabá, no Zinho de Oliveira, jogo entre Águia de Marabá e Tunaluz. É o clássico paraense lá do interior do Pará. E às 19h30 teremos Imperatriz e Tocantinópolis. Jogo que você acompanha aqui no canal Carloto Júnior TV, tá? Em áudio com replay. E amanhã teremos o clássico lá do Amapá, Trem, Oratório. Né? O Oratório, ele venceu o Tocantinópolis no último jogo, era jogo atrasado da primeira rodada, e pulou para quinta colocação, se eu não estou enganado. Deixa eu só conferir aqui a tabela direitinho, né? Para passar aqui. Assumiu a quarta colocação, melhor dizendo. Ultrapassou o Águia de Marabá no saldo de gols. E o Tocantinópolis agora é o lanterna desse grupo A5 com apenas 1 ponto. Então, é uma rodada decisiva, e se o Tocantinópolis perder hoje, vai ficar numa situação complicadíssima. Eu conversei com o técnico Jairo Nascimento, que inclusive começou a sua trajetória no futebol profissional aqui no Cavalo de Aço. Ele me dizia que estava com aproximadamente 12 jogadores do departamento médico. 12, mais de um time. Sem falar que o Tocantinópolis vem de uma viagem lá de Macapá, perdeu lá 3-0 na quarta-feira à noite, e aí teve que vir aqui para a Imperatriz, e é um cansaço. Enquanto que o Cavalo de Aço não viajou, teve uma semana cheia, recuperou alguns jogadores para esse jogo, como é o caso do zagueiro Arthur Potiguar, que está 100%, vai para o jogo, e o Bigobel, que cumpriu suspensão automática, né, do cartão vermelho, mas fica no banco de reserva. Não vai ter o Vinícius, zagueiro, e o Felipe Macena, ambos estão entregues ao departamento médico. O lateral direito, Vivi, que infelizmente vai ter que passar por um processo cirúrgico, também vai desfalcar o time. Mas é um time que, no papel, está mais encorpado do que a equipe do Tocantinópolis, se realmente a equipe do Tocantins vier aí com esses 12 desfalques, né, esses 12 jogadores entregues ao departamento médico do clube. Olha, a arbitragem do jogo vem do estado de Alagoas, mais precisamente, Jonathan de Souza Gouveia será o responsável por dirigir Imperatriz e Tocantinópolis hoje à noite no Frei Epifânio. Ele será assistido por 2 maranhenses, o assistente 1 é o John Gleison Viegas Souza e o 2, Gilmarcos Rodrigues Vieira. Eu nem ouvi falar nesse Gilmarcos. O quarto árbitro será o Myron Frederico dos Reis Novaes. Torcer para que o Myron não queira apitar o jogo, né? Porque teve um jogo lá em São Luís pelo Campeonato Maranhense que o Myron Myron, tá? Não é o Maicon, é o Myron, não é o filho lá do Marcelo Filho. Mas teve um jogo lá em São Luís, que eu me lembro muito bem, que o Myron estava apitando o jogo, ele como quarto árbitro, né? Então, tem que entender que ele é quarto árbitro. E eu acho que o árbitro alagoano também não vai deixar que influencie de fora para a sua arbitragem. Os ingressos à venda, né? 30 e 50, 15 e meia lá na arquibancada popular, 25 na arquibancada coberta, expectativa de um bom público. Vamos torcer para que o torcedor do Imperatriz, que assim, ó,
torcida do Imperatriz, a gente já sabe quem são aqueles que estão em todos os jogos. Todos os jogos do Cavalo eles estão lá. Não é só esse ano, não. Sempre foi assim. Mas é importante que esses torcedores também comecem a fazer a cabeça de outros para irem para o estádio. O time não foi bem no Campeonato Maranhense? Não foi. O time não foi bem na Copa do Brasil? Não foi. E na Série D, como é que está o time? Está muito bem. É líder. Ainda não perdeu, é invicto. 3 jogos. Uma vitória, que foi aqui contra o Oratório, e 2 empates fora de casa, com equipes teoricamente difíceis para o Imperatriz. Sempre complicado os jogos com o Cavalo de Aço, como o Tocantinópolis também sempre complica. O Imperatriz nunca, ou poucas vezes, se deu bem diante da Tuna e diante do Águia de Marabá, principalmente. Mas jogou tão bem que teve a oportunidade de vencer esses 2 jogos lá no Pará. Um foi em Augusto Corrêa, interior do Pará, e outro lá em Marabá. Augusto Corrêa foi contra a Tuna. Teve chance de vencer, infelizmente não conseguiu. Contra o Águia, do mesmo jeito. Teve bola na trave, né? Teve gol perdido, cara a cara com o goleiro. Mas passou. Tem que focar no jogo de hoje contra o Tocantinópolis, que é outra pedra na chuteira do Imperatriz, sempre dificulta. E não é o fato do Tocantinópolis ter 12 jogadores do departamento médico que isso vai fazer com que o Imperatriz se acomode. É o que o torcedor não quer, né? Esse negócio de acomodação. Tem que ir para o jogo com vontade, tá? Buscar esses 3 pontos, porque eu tenho dito aqui sempre, se quer classificar, tem que fazer o dever de casa. E o que é o dever de casa? É vencer os jogos. Não tem que ter outro resultado, né? Vencer os jogos, vencer ou vencer. Né? Não adianta jogar bonito. Não, deixa para jogar bonito depois que a vitória estiver garantida, se conseguir. Mas tenha que vencer o jogo. É importantíssimo. Porque o Imperatriz vencendo esse jogo hoje, ele vai a 8 pontos ganhos. Dependendo do resultado do jogo de hoje à tarde, que ele já vai entrar em campo sabendo, é importante um empate para o Imperatriz nesse jogo Águia de Marabá e Tuna. Ou a vitória do Águia, né? Não pode a Tuna vencer, porque aí a Tuna também vai a 8 pontos. Né? Mas esses 2 resultados, empate ou vitória do Águia, é bom para o Cavalo de Aço, desde que ele faça a sua parte e vença o seu jogo diante do Tocantinópolis. E amanhã, do mesmo jeito, né? O jogo, que é o clássico lá do Amapá, né? Oratório e Trem. Esse jogo está previsto para começar às 15h30, lá em Santana, é pertinho, lá de Macapá, né? No Augusto Nunes. A vitória do Oratório diante do Tocantinópolis deve dar uma injeção de ânimo grande à equipe. O time agora vai para o clássico local buscar aí uma vitória, uma nova vitória. É a mesma situação do jogo do Águia contra a Tuna. O empate é bom para o Imperatriz, mas se não der para empatar, a vitória do Oratório é ótimo também. E aí a Imperatriz vencendo hoje, vai a 8 pontos, assume a liderança isolada do grupo, e aí vai ter o jogo na próxima fim de semana contra o Trem lá em Macapá. Antes, vai ter que ir em Salvador, enfrentar Jacuipense no último jogo da Copa do Nordeste para o Cavalo de Aço. Não tem mais chance de classificação. Lá o Mário vai... Eu achava que o Mário nem ia viajar, mas parece que a logística do Imperatriz é de Salvador já ir lá para Macapá, não tem que vir aqui Imperatriz, né? Então vai ter que levar todo mundo, entrar com o time, né? O reserva do reserva, os jogadores que não estão sendo aproveitados para dar rodagem, para não perder nenhum titular, e aí mirar o jogo lá contra o Trem. Mas antes tem que mirar esse jogo de hoje. É importantíssima a vitória do Cavalo de hoje, Cavalo de Aço hoje, diante do Tocantinópolis. E aí a força da torcida na arquibancada, como eu disse, né? Cada torcedor tentar chamar mais torcedores para que a gente possa ter um bom público no pré-epifânio para ajudar o time a conquistar esses 3 pontos, que é importantíssimo para a caminhada do Cavalo de Aço em busca da sua classificação. São 6 equipes, classificam 4 primeiros. E aí, na segunda fase, vai pegar um dos 4 lá do grupo A6, que é Moto, Sampaio, IAP, os 2 times do Ceará que estão na liderança, o Maracanã, Iguatu e o Parnaíba. Né? Imperatriz primeiro pega o 4, Imperatriz segundo pega o terceiro, Imperatriz terceiro pega o segundo, Imperatriz quarto pega o primeiro. Lembrando que se for o primeiro ou o segundo do grupo, faz o segundo jogo em casa, é mata-mata. E passando dessa segunda fase, indo para a terceira, a Imperatriz já garante presença na Série D de 2027. Olha que legal, né? Então não é bicho de outra cabeça. É trabalhar, é focar, é estar antenado, entrar, né, ligado no jogo, não dar oportunidade para surpresas
e tentar matar logo o jogo. Não pode ser como foi contra o Oratório, que teve chance de fazer 4, 5, fez 3, ficou ali querendo administrar, perdeu um jogador no segundo tempo, e aí terminou sofrendo o gol no finalzinho da etapa inicial, mas garantiu o resultado. Hoje, em termos de vitória, sim, mas tem que tentar matar esse jogo. Com relação a essa questão de expulsão, precisa que o jogador do Imperatriz tenha a cabeça no lugar para não perder jogador, né, por expulsão, porque aí vai complicar todo o planejamento do time. O Imperatriz tem perdido alguns jogadores aí, o Bigobel principalmente, já foi expulso 2 vezes, uma na Copa do Nordeste, outra na Série D. Então é importante que o time tenha a cabeça no lugar em relação a essa questão de cartões vermelhos. Não pode dar bobeira. Uma expulsão complica tudo. E também a questão, né, do Imperatriz, principalmente com o Wellington Lima, o nosso goleiro, bom goleiro de passagem, mas tem alguns detalhes que ele precisa ficar atento, principalmente quando os jogadores do Imperatriz se machucam, quando tem que ter substituição. Ele tem a prerrogativa de parar o jogo. Cai ali para pedir atendimento, para dar para o time não ficar com um jogador a menos, como tem acontecido em alguns jogos. Tá? E tem que esperar para fazer a substituição. Então, todo mundo faz isso. Por que o Imperatriz não pode fazer? Né? Infelizmente, é assim o futebol. Cada um tem que procurar, né, fazer o jogo da sua maneira. Então, perdeu um jogador, está machucado, vai ser atendido. O goleiro tem que dar uma segurada para esperar esse jogador retornar ou até mesmo ser substituído. Beleza, minha gente? Então, repetindo, finalzinho aqui do programa, deixa o seu like, seu joinha, é importantíssimo para nós aqui, é assim que a gente cresce. Se inscreve aí no canal, compartilhe o vídeo e não esquece de ativar o sininho de notificação. Beleza? Um abraço aqui para o meu parceiro Zé Filho, tá ligado lá no Seu Mané, o grande Zé Filho. Giovanni, lá do Filezão, também outra figuraça, um grande abraço. Abraçando também o ex-presidente do Imperatriz, Nilson Takashi, grande Takashi, vai estar lá no estádio mais tarde, né? Os conselheiros aí, através do presidente Regivaldo Pacheco, João Silveira, toda a galera aí do conselho, e também o presidente Wagner Ares, com a sua esposa, a doutora Tânia, e o vice-presidente de Assis, além do nosso Eida John. Então vamos para cima para essa vitória do Cavalo de Aço. Um ótimo sábado a todos, um bom jogo. Um abraço.